ao vivo. Boa noite! Como vão vocês? Estamos aqui no segundo dia da maratona Prestação de Contas Descomplicadas. Mais uma vez nos preparamos para que possamos passar para você um conteúdo claro, um conteúdo preciso, um conteúdo descomplicado desse tema que é tão problemático para algumas pessoas, até para nós que atuamos nisso desde 2008. Não é novidade que a cada ano, a cada eleição, a legislação muda. Cada eleição é uma novidade, cada eleição é uma modificação. Esse ano também tivemos várias. Ontem, no primeiro dia da nossa maratona, já passamos algumas alterações, algumas dicas, alguns erros que não podem ser cometidos, senão vocês vão ter problemas. E hoje falaremos sobre arrecadação. Para alguns, o melhor tema, né? Porque quando se fala em arrecadar, é angariar recursos para a sua campanha eleitoral. Sejam recursos em espécie, em dinheiro, sejam recursos de bens estimáveis. Hoje a gente vai estar falando de quais são as modalidades de arrecadação, quais são as formas que você pode arrecadar, quais são as maneiras permitidas pela legislação eleitoral, quais são as novidades dessas eleições de 2020, já que tivemos tantas. E aí, tá preparado? Hoje tem bastante assunto, tá? Bom, primeiro eu vou agradecer a todo mundo que se inscreveu com a gente. Hoje é nosso segundo dia de maratona, amanhã é o nosso terceiro e último dia. Ontem, quem não conseguiu nos acompanhar viu que, assim, apesar do tema parecer simples muitas vezes, ele é muito mais complexo do que se pode imaginar. E os detalhes que estão por trás desses temas é onde estão guardados os segredos para você ter ou não sucesso na sua prestação de contas. Seja você candidato, seja você líder partidário, seja você contador, advogado ou um interessado no assunto que resolveu conhecer sobre o tema e até mesmo atuar nele. Hoje a gente vai falar sobre esse tema que é tão, vamos dizer, desconhecido. Até porque, como eu falei, a legislação eleitoral ela muda todas as eleições. E aí muitas vezes a pessoa não consegue acompanhar essa evolução, acredita que vai poder fazer da mesma maneira que se fez na última eleição. Por exemplo, quando o candidato vai ser candidato de novo. E aí ele fala, eu já fiz na eleição passada, eu já sei como vai ser. Não é bem assim, não. A cada eleição, a gente tem que estar antenado, porque tudo muda, tá bom? Então, para você não perder nenhuma dica, vai que você não consiga acompanhar 100% a nossa maratona. Segue a Digna. Instagram é @dignacursos. No Facebook, Digna Cursos e Consultoria Eleitoral. Lá a gente passa todos os dias dicas, conceitos, datas, prazos que você não pode deixar de saber ou deixar de conhecer para ter uma prestação de contas eleitorais com sucesso, tá bom? O que eu posso dizer para você é que mesmo que você não seja um conhecedor vasto do assunto, mesmo que você não seja um nome renomado em prestação de contas eleitorais, você pode sim fazer, você pode sim ajudar o candidato, você pode sim ampliar o seu rol de clientes se você for contador ou advogado, por exemplo, ou mesmo que você não seja bacharel em direito, também pode. Tem várias dicas que a gente dá que as pessoas podem conseguir fazer a prestação de contas eleitorais de alguma equipe, de algum candidato em particular, porque afinal de contas todo mundo começou um dia do zero, né? E a gente está aqui com essa experiência de mais de 12 anos para ajudá-lo a alcançar esse universo. Mas é isso. André, já tem aí o nome de quem está nos acompanhando, eu vou dar uma boa noite inicial e na sequência a gente vai começar a falar sobre fontes e formas de arrecadação. É necessário saber todos os detalhes, porque apesar da gente achar que pode fazer todo tipo de arrecadação, não é bem assim não, tá, gente? Esse assunto é bem sério e ele pode trazer muita complicação. Não só a desaprovação das contas, como também algo muito mais complexo,
que é a perda do seu diploma ou a cassação do seu mandato, caso você já tenha a perda do seu registro ou a cassação do seu mandato, caso você já tenha sido diplomado, tá bom? Bom, vamos falar, deixa eu ver o André, agradecendo como sempre, Levi Rodrigues, meu tio que sempre acompanha, sempre está com a gente, obrigado. Daniel Medeiros, Daniel também está sempre nos acompanhando. Aline Meirelles, é isso, André? Vera Lúcia, Antônio Carlos Simão, enfim. Eu vou deixar para falar mais daqui a pouco também, porque a gente vai começar já a entrar nesse tema. Eu acho que já deu tempo, já passamos o nosso link, já foi disparado para o pessoal que fez inscrição, tá tudo ok? O Wellington já deu start também? Então vamos à nossa aula de hoje. Fontes e formas de arrecadação. Os candidatos podem arrecadar a partir de quando? Bom, eles só vão poder arrecadar após o dia 27 de setembro. Gente, só que assim, pode parecer repetitivo, porém é muito importante ter em mente que eles só vão poder arrecadar depois de terem adotados aquelas 4 providências do início da campanha. Vocês lembram quais são? Registro de candidatura, número do CNPJ, abertura de conta específica de campanha e obtenção do seu recibo eleitoral, que só vai ser adquirido via sistema SPCE. Falamos disso ontem também. É importante vocês terem ciência disso. O sistema ainda não foi lançado, não foi atualizado para as eleições de 2020. A gente já está na expectativa, mas pela experiência não vai ser tão logo não. Qual que é a dica que a gente dá? A gente vai falar mais na frente um pouco mais sobre SPCE, mas já baixa o sistema no modo que está hoje. Ele não está atualizado, o pessoal consegue baixar, né, André? 2018. 2018, vocês vão conseguir a versão de 2018. Quando ele for atualizado, o que você tiver inserido nesse sistema, mesmo de 2018, você não perde, tá? Eles dão um jeito de conseguir aproveitar as informações que estão lá. Então, você não precisa esperar a Justiça Eleitoral disponibilizar. Se você vai fazer prestação de contas pela primeira vez, já se familiarize, já vai ver como é o sistema, quais são as abas específicas dele, até porque a própria Justiça Eleitoral disponibiliza uma ouvidoria ou um chat para tirar dúvidas a respeito da utilização do sistema, tá? Bom, antes então de não ter a prestação, a campanha nas ruas, antes de não ter adotado os 4 quesitos que eu repito toda vez, ele não pode receber doações de campanha, ok? Então, após as providências, aí sim ele começa a receber as doações e essas doações podem ser recebidas até o dia das eleições, ok? Existe alguma exceção para essa situação? Sim, existe. Qual é? Caso o candidato possua dívida de campanha após as eleições, ele pode arrecadar, continuar arrecadando até o dia da apresentação das contas eleitorais. Então, regra geral, vamos lá, vamos retomar isso aqui. Regra geral é que ele arrecade até o dia das eleições, ok? Mas, dia das eleições, lá, 15 de novembro, foi as eleições, no dia seguinte ele verificou que tem um fornecedor ou tem alguma situação em que ele ainda não quitou alguma dívida de campanha. Nesse caso, ele vai lá na conta bancária dele e vê que o saldo dele está zerado. E aí? Vai ficar o quê? Com dívida de campanha? Não. Nesse caso, a Justiça Eleitoral permite que ainda seja feita uma arrecadação para quitar essa dívida. Não pode ter nova dívida, nova contratação pós-eleição, mas pagamento pós-eleição pode sim, ok? E os partidos políticos, como é que ficam nessa história? Bom, eles também só podem arrecadar para as campanhas eleitorais após ter o registro ou anotação no órgão da Justiça Eleitoral,
ter a sua inscrição no CNPJ, ter aberto a conta específica bancária de doações para a campanha, estar logado no SPCE por meio do SPCA. Eita, agora complicou, né? É que o SPCA é o sistema específico para os partidos políticos. E o que acontece? Durante o período eleitoral, ele se loga à Justiça Eleitoral para situações específicas de campanha através desse mesmo sistema. Mas aí vem tipo uma nova, não é uma formatação, um novo adendo do SPCA. Você vai estar no SPCA logado no SPCE, tá bom? Essa parte a gente tem que tirar o chapéu para a Justiça Eleitoral, porque eles são bem avançados tecnologicamente, isso nos ajuda demais, tá? Pois bem, e quais são os tipos de arrecadações que existem? Em modo bem genérico, a gente pode falar que são arrecadações de recursos públicos ou privados. Casos de recursos de doação de recursos públicos. Quais são os casos de doações de recursos públicos? Fundo partidário ou FEFEC. São recursos públicos. E recursos privados? Pessoas físicas ou de outros candidatos ou mesmo do próprio candidato. Seriam considerados recursos de origem privada. E quais seriam as fontes de arrecadação? A gente sabe que ao longo do tempo, a Justiça Eleitoral, ela limitou cada vez mais as fontes de arrecadação para as campanhas, né? Atualmente, a gente só pode ter arrecadação em algumas situações. Então, se você tiver papel e caneta aí, a gente vai elencá-las, ok? Recursos próprios do candidato é uma maneira. Doações de partidos políticos também. Doações de outros candidatos. Receita da venda de bens. Receita de promoção de eventos. Rendimentos de aplicação financeira. Doações de pessoa física. Doações estimáveis de pessoas físicas. Então, tirando essas formas que eu citei, nenhuma outra possibilidade existe de arrecadação. Vocês percebam que eu não falei recebimento de doações de pessoas jurídicas. Então, muito atento, porque até bem pouco tempo era permitido sim você receber doações de empresas, tá? Você receber doações de empresários, empresas, de CNPJs que não fossem de partidos ou de outros candidatos. Acabou, não existe mais. Não é permitido receberem doações de pessoas jurídicas, ok? Pois bem, como as arrecadações para as campanhas eleitorais são limitadas, a gente tem que ter muito cuidado, gente, muito cuidado mesmo, e observar qual legislação está vigente, porque na de 2018 tinha uma legislação que já foi atualizada agora para 2020, não é mais a mesma, tá? Uma observação bem importante que a gente faz sobre a arrecadação é que as doações em espécies, dinheiro, feitas por pessoas físicas, só podem ser realizadas através de transações bancárias com identificação do doador, que é o CPF, e lá pela sua conta específica de campanha, ok? Não existe outra maneira de você conseguir fazer uma arrecadação de pessoa física que não seja pela sua conta bancária específica de campanha. Doação financeira de pessoa física, eu estou me referindo literalmente a dinheiro, ok? É só pela sua conta de campanha. Então, às vezes, um tio seu quer te ajudar, te dá um dinheiro em mãos, você pega esse dinheiro e vai lá e quita um fornecedor que você já tinha contratado ele, já tinha lá colocado o número do seu CNPJ de campanha na nota fiscal do serviço, e não passou esse pagamento pela sua conta de campanha. Independente do valor, já deu problema, tá bom? Muito bem.
Agora também existem os casos de doação de cessão temporária de bens ou serviços estimáveis feitos por pessoas físicas. Esses casos, vale lembrar também que são aqueles bens que as pessoas autorizam os candidatos a utilizarem, seja imóveis, seja carros, seja computadores, mesas. Só que esses bens, eles têm que ser comprovadamente de propriedade do doador. Essa propriedade tem que ser da pessoa que está doando o bem, tá? No caso de doação de serviços, a pessoa deve ser a responsável direta pela execução da atividade. Então, você que é pintor, não pode contratar um ajudante de pintor e doar o serviço seu e do seu ajudante para um candidato. Só você pode ir lá, por exemplo, pintar o comitê dele. É um exemplo bem simples, mas para vocês conseguirem entender do que eu estou me referindo. Pessoal, até aqui, tudo bem? Nenhuma complicação? Dá para ver que tá tranquilo e que, por enquanto, ainda não teve nada que desabonasse e nada que pudesse perturbar com relação ao tema arrecadação, ok? Bom, vamos falar ainda sobre doações financeiras. Certo. Eu tava lendo a mensagem. Bom, eu já vou falar com vocês, eu já vou responder direitinho, tá? Pessoal, eu vou combinar assim, eu vou só dando a aula e eu vou pedir pro pessoal anotar as perguntas, quem tá participando com a gente, pra gente poder cumprimentar, pra eu não me perder no foco, porque às vezes eu paro pra tentar ler algum comentário, acabo me perdendo toda, tá? Ainda sobre doações financeiras, a gente salienta que as doações cujos valores sejam iguais ou superiores a R$ 1.064,10 só poderão ser feitas por meio de transferência eletrônica entre contas bancárias do doador e do candidato ou por cheque nominal e cruzado. Por que a gente fala isso? Porque muitas vezes, aliás, recentemente, não era exigido que fosse só por transferência bancária ou cheque nominal cruzado. Você poderia ir fazer o depósito. Agora, a legislação diz que vai poder fazer o depósito até o valor que eu falei, R$ 1.064,10, identificado, vou falar disso com mais propriedade daqui a pouco. Mas qualquer doação financeira que seja acima desse valor tem que ser por transferência entre as contas, ou eu não quero fazer uma transferência, mas sou eu mesma que vou doar para o candidato A, B ou C, eu posso sim emitir um cheque nominal e cruzado destinado à conta vinculada ao CNPJ de candidatura, ok? Essa regra é válida, pessoal, mesmo se o doador for o próprio candidato. Eu sou a candidata. A gente vai saber sobre os limites de doação daqui a pouco. E eu quero doar para minha campanha. Então, eu tenho a minha conta de pessoa física e quero fazer a doação, tem que ser através de transferência para minha conta de candidatura, tá? Ou emitir um cheque onde vai ser depositado nessa conta. Eu não posso, se o valor for acima de R$ 1.064,10, quero fazer uma doação de R$2.000, exemplo. Eu não posso pegar R$2.000 e lá depositar, nem que seja na boca do caixa, identificado. Isso não é permitido mesmo, tem que ser por transferência ou cheque, tá? Essa regra também tem que ser aplicada nos casos da doação ser feita de forma sucessiva e realizada pelo mesmo doador e no mesmo dia. Então, de repente, eu quero fazer uma doação de R$2.000. Como eu sei que a lei fala que eu tenho que fazer por transferência acima de R$ 1.064,10, o que eu faço? Eu vou lá e faço 2 depósitos de 1.000. Tá errado? Porque isso vale também, como eu disse agora, se for
para doações no mesmo dia, pela mesma pessoa, de forma sucessiva com o mesmo número de CPF, tá bom? As doações no valor acima de R$ 1.064,10 que forem recebidas em desacordo com a regra, ou seja, que não forem feitas através de transferência bancária ou através de depósito por cheque nominal e cruzado, não poderão ser utilizadas, tá? Como que eu faço? Eu tenho que restituir esse valor ao doador ou recolher ao Tesouro Nacional no caso do doador ser desconhecido. Pode acontecer, ok? Se o candidato, por acaso, utilizar o valor doado de forma indevida, ele também tem que recolher esse valor ao Tesouro Nacional, mesmo que ele saiba quem é o doador. Então vamos lá. Ficou meio confuso. Eu recebi uma doação acima de R$ 1.064 e não foi por transferência bancária. E agora? Eu identifiquei imediatamente na minha conta, eu acompanhei através de extratos, que não foi. Foi feito um depósito, mas o cara foi lá e identificou. Como assim identificou? Na hora de depositar, ele falou o número do CPF dele. Eu vou lá e devolvo isso aí para a pessoa que fez essa doação, tá? Para esse doador, porque deu tempo de eu identificar. Ou então eu visualizei que foi feito um depósito na minha conta sem ser identificado. Alguém foi lá, quis me prejudicar, depositou R$2.000 e não colocou o número do CPF. Para onde vai esse dinheiro? Eu posso usar? Não, vai para o Tesouro Nacional. Agora, caso eu receba a doação, utilize esse valor e depois identifique quem foi o doador, o que vai acontecer? Ainda assim, eu não vou mais poder devolver ao doador se eu já usei esse valor. Eu vou ter que pegar esse montante e enviar pro Tesouro Nacional. Deu para entender? Então, é ficar esperto, é acompanhar mesmo os extratos para a gente não ter problemas com relação aos recebimentos de doações de maneiras incorretas, tá? Uma informação importante: doações entre candidatos. Eu sou candidato e quero ajudar um amigo meu. Eu sou mais afortunado que ele e quero fazer uma doação. Segue a regra dos 10% do valor do imposto de renda anterior ao das eleições. Por que eu tô falando isso? Porque não sei se vocês já estão cientes, esse ano tivemos uma novidade na legislação, que são as doações do próprio candidato para a campanha dele. Até as eleições passadas, o candidato podia fazer doação de acordo com o seu imposto de renda, ou seja, de acordo com o seu rendimento comprovado. Então, se ele comprovasse que no ano anterior ele teve lá R$500 mil no ano de rendimentos e a lei da legislação e a legislação eleitoral limita uma doação para campanha, autofinanciamento de campanha, limitava, né, até 10% do valor do imposto dele. Então ele podia doar R$50 mil. E isso se esses R$50 mil estivesse dentro do valor do teto do gasto de campanha. Esse ano não. Esse ano ele só vai poder doar 10% também, mas não do que ele comprovou ter arrecadado. 10% do limite de gastos de campanha. Então, se você já fez alguma eleição, já participou, você sabe que na convenção já é especificado através da ata do partido qual vai ser o seu limite de gastos de campanha, tanto para vereador quanto para prefeito. Nesse caso, o candidato só vai poder doar para ele mesmo 10% desse valor, independente do rendimento dele, ok? E doações do fundo partidário e do FEFEC, como são?
Doações do fundo partidário e do FEFEC são doações vindas de partidos para candidatos. Elas também só vão poder ser feitas mediante transferência bancária ou cheque. Não existe outra possibilidade, tá? Mas nesse caso, cuidado. Você só pode receber doações de fundo especial de campanha, FEFEC ou de fundo partidário através ou na conta específica para isso. Então, lembra que ontem a gente falou das contas bancárias? Que o candidato pode abrir três contas. Uma doação, uma conta específica para a campanha eleitoral, para você receber as doações das pessoas físicas, conta de fundo partidário ou conta FEFEC. Então, se por acaso o seu partido for fazer doação de FEFEC ou fundo partidário, não pode ser na conta específica de campanha. Tem que ser na conta destinada para cada fim, ok? Dito isso, se vocês tiverem com alguma dúvida até aqui do que eu falei, faz a pergunta para nós. Lembre-se que a gente está na Digna todos os dias. Eu costumo abrir caixinhas de perguntas também. Nossa equipe fica de olho, porque com essas caixinhas abertas, elas possibilitam que você tire dúvidas que às vezes não está acontecendo agora com a gente aqui ao vivo, tá bom? Então acompanhe a gente no Instagram, Digna Cursos, ou no Facebook, Digna Curso e Consultoria Eleitoral. Toda vez a gente vai colocar uma novidade para você, uma nova dica, uma nova data, um novo prazo que você não pode perder para não ter problemas com a sua prestação de contas, ok? Pessoal, então, vou repetir, muita atenção, muita atenção. As doações financeiras recebidas pelos candidatos e partidos deverão ser informadas à Justiça Eleitoral através do SPCE em até 72 horas a partir da data do crédito na conta bancária eleitoral. Claro que tem que ter a identificação do valor e do doador e do valor recebido. O que isso quer dizer? Bom, tem um amigo meu que ele vai querer fazer uma doação para mim. Ele pegou comigo as orientações de como ele vai fazer essa doação. O rendimento dele no ano anterior foi de 50 mil reais, então ele vai poder doar até 10%, 5 mil reais. Ótimo! Uma doação bem generosa para uma campanha. Ele foi lá e fez. Através de transferência bancária, com o número do CPF dele, na minha conta de campanha, tudo bonitinho. Nossa, que alívio, tá tudo certo? Mais ou menos. A partir da data que ele fez, você, candidato, você contador, você advogado, equipe do candidato ou você que estiver atuando na prestação de contas, só terá 72 horas de prazo para poder informar a Justiça Eleitoral que recebeu essa doação. E como você vai fazer isso? Lá no sistema SPCE tem um campo específico para isso, tá? Então você consegue enviar essa informação para a Justiça Eleitoral através desse campo específico, ok? Muita gente perde prazo, tá, gente? Às vezes eles não estão atentos a isso e acaba esquecendo. Nem tanto de ver que recebeu essa doação, mas quase sempre de informar quem está fazendo a prestação de contas eleitoral que recebeu essa doação. Aí fica aquela bagunça, a gente tem que correr, eu falo a gente, porque quantas vezes a gente passou por isso, hein, André? Muitos. O candidato recebe a doação, depois de 5 dias ele vai lá, mostra o extrato, que a gente exige extrato praticamente diário, mas muitas vezes eles não levam, e a gente vê lá uma doação recebida e não foi informada à Justiça Eleitoral. Isso dá uma complicação e não tem como saber de fato o que pode acontecer, né? Porque vai depender muito da interpretação da pessoa que estiver fazendo a auditoria dessas contas, tá bom? Ok, falamos até aqui sobre algumas formas de arrecadação, sobre doações financeiras, como que é feito os depósitos, como que é feito as transferências, quais as possibilidades, limites e condições. Agora a gente vai entrar numa outra possibilidade de doação que as pessoas podem fazer também, que são as famosas doações estimáveis, tá?
André, tudo bem por aí? Tudo tranquilo. Mais alguém? Tem alguma pergunta? Tem algumas perguntas, sim. Vamos ver se dá para encaixar aqui. Eu vou dando essas pausas de vez em quando, porque o que for vinculado ao que a gente estiver falando, a gente já vai respondendo para não acumular tanto. A Vera Lúcia. Boa pergunta, Vera. Ontem me perguntaram algo parecido, quando eu falei da abertura de conta específica de campanha. Perguntaram o seguinte: para você ter o CNPJ depois do seu registro, você precisa estar com o seu CPF ok. Aí perguntaram assim: ah, mas e se eu tiver problemas no meu CPF? Pessoal, problemas no CPF é problemas no registro do seu cadastro de pessoas físicas. Problemas vinculados à SPC e Serasa não tem nada a ver com campanha eleitoral, ok? Dito isso, vou vir na pergunta da Vera. Se o candidato tiver algum processo de execução, ele pode ter a conta de campanha bloqueada. O que vocês acham? Eu queria até abrir um chat aqui que desse para o pessoal participar e chutar uma resposta. Porque realmente essa pergunta é algo bem assim curioso. Assim como a pessoa tem dificuldades às vezes financeiras e fica com problemas na SPC e Serasa, não quer dizer que o candidato não tenha problemas de execuções, seja ela fiscal, seja qualquer outro tipo de execução particular, e aí veio essa dúvida. Não pode haver o bloqueio da conta de campanha eleitoral. Essa conta é específica para a campanha eleitoral. Então, nesse ponto, a gente pode dizer que a legislação eleitoral dá uma blindada no candidato para que ele possa concorrer de maneira igual com os demais. Porque senão, se assim não fosse, eu sou candidata, eu não tenho execução. O Ângelo é candidato, tem lá execução. Nós dois abrimos a conta, nós dois vamos receber doações de 5 mil reais cada um, de um vizinho nosso que adora os dois, hein, Ângelo? Já pensou? A conta dele ia ser bloqueada automaticamente e a minha não. Então, o que a Justiça Eleitoral preza nesse momento? O equilíbrio, a isonomia entre os candidatos. Por esse motivo também que esse ano ela não permite que o candidato faça seu autofinanciamento com um valor superior a 10% do limite de gastos de campanha. Tá bom? Respondido, Vera? Vamos lá. Rubens, é isso? Ou Webens? Webens. Que nome legal. Doação, serviços estimáveis. Como deve ser lançada no sistema? Lança a doação e a despesa? Não. O sistema, ela vai fazer a baixa automática das doações estimáveis, tá? Então, nesse caso, você não vai lançar os dois. A gente vai falar futuramente, no caso das despesas, aliás, acho que eu falei ontem, sobre aquelas doações estimáveis de partido, entre partido e candidato, que é muito comum. O partido faz um santinho pro candidato, ou melhor, o candidato majoritário faz o santinho em dobradinha com o vereador e ele coloca o nome dele do vereador, mas como ele tem uma proporção maior de financiamento de campanha, só ele vai pagar essa despesa. Nesse caso, sim, vai lançar lá na prestação de contas de quem realizou a despesa. Ele fez a despesa, lançou na dele, doou para o candidato. Lá, na doação do candidato, esse ano não precisa lançar, mas eu vou falar disso daqui a pouquinho, tá bom? A Adriana, ela pediu, Adriana de Castro. A Adriana é contadora, muito amiga nossa também, tá sempre nos acompanhando. Obrigada, viu, Adri, pelo privilégio. Pediu para repetir o valor limite para doação em espécie. Repito porque isso aí dá um nó na cabeça de quem já faz isso há tantos anos, imagina para quem tá começando agora. Vamos lá. Doação de valor em espécie, doações em dinheiro. Quais são esses limites? No caso do candidato que vai doar para ele mesmo, a pessoa física do candidato vai doar para a pessoa jurídica, certo? Ele só pode doar até 10% do montante do gasto eleitoral.
toda eleição, na convenção, no dia da convenção, o seu partido vai colocar lá na ata, porque ele mesmo vai verificar junto com a Justiça Eleitoral, na ata qual é o limite de gasto do vereador e do candidato majoritário. Você não pode gastar acima desse limite. Mais uma vez, a Justiça Eleitoral querendo dar uma equilibrada entre os candidatos. Essa é a finalidade. Então, dependendo da cidade, tem uma regra que é de até 30 mil eleitores, acima de 30 mil. Essa regra é bem complicada, bem complexa. Qual que é a dica? Espera e vê com o pessoal do seu partido qual que vai ser seu limite. Até porque antes da convenção você não vai poder fazer nada. Então, você espera a convenção, pega o limite lá do seu partido para trabalhar em cima dele. Candidato só pode gastar até 10% desse limite. Limite está lá na ata da convenção, que é de 100 mil reais. O candidato só pode gastar até 10% desse valor. Outra pessoa vai doar para o candidato. O Ângelo vai doar para mim. Qual é o limite do Ângelo para ele fazer essa doação? Ele vai ter que olhar no imposto de renda dele, qual foi a renda dele no ano declarado em 2019, declarado um ano antes da eleição. A renda dele foi de 50 mil reais no ano. Ok. Qual o limite de doação dele? 5 mil reais. Aí sim, é 10% do valor do imposto de renda, tá? E com relação às transações bancárias, qualquer uma que for acima de R$ 1.064,10, qualquer valor doado acima desse valor tem que ser por transferência bancária, ok? Ou cheque nominal cruzado. Abaixo desse valor pode ser depósito identificado. Acho que agora deu para esclarecer um pouquinho mais. Se não deu, acompanha a Digna, coloca lá na caixinha de perguntas que a gente vai estar antenado todo dia para tirar qualquer dúvida, para te ajudar, para você poder fazer prestação de contas eleitorais de uma maneira simples e descomplicada, tá bom? Vamos para o Danilo. O Danilo Correia, o que ele fala? A doação financeira do partido para candidato tem que ter a identificação dos doadores originários? Sim. Tá na pauta que eu vou falar disso daqui a pouco, mas já vamos antecipar. Sim, caso não identifique, será motivo de diligência. Vira Rony. O que é Rony? Vamos falar já já. Bom, vamos falar então agora especificamente sobre doações estimáveis. Qual a diferença de doação financeira e doação estimável? Parece simples. Pessoal, às vezes eu uso uma didática um pouco mais simples mesmo, porque tem muita gente que está atuando na área pela primeira vez, tem muita gente que não é contador, que não é advogado, que é candidato pela primeira vez e nunca ouviu falar. Meu Deus, o que é uma doação estimável? Quando a gente começou a trabalhar com prestação de contas eleitorais em 2008, eu estava formada há mais ou menos 15 anos em direito já. E realmente, quando veio para mim doação estimável, doação financeira, doação... E naquela época, então, era uma... Podia tudo. Nossa, podia brinde. Ixi, era a festa do caqui, como dizem. Então, assim, às vezes, ela fala, nossa, ela explica umas coisas tão óbvias. Vamos ter um pouco de paciência, porque o que é óbvio para alguns, para outros, é uma situação bem complicada. E a nossa finalidade é ajudar todo mundo, tá bom? Então, para a gente explicar melhor o que são doações estimáveis, a gente vai citar alguns exemplos. A melhor maneira, não existe uma forma teórica disso. O que são doações? São doações de bens que são estimáveis. Não é dinheiro. Simples assim. Empréstimo de salas é um bem? É. É um valor? Tem o valor de mercado dele. Mas é um bem estimável. Eu não consigo pegar uma sala, tirar daqui, entregar na sua mão e nem depositar na sua conta bancária. Veículo é um bem? É. Estimável? É. Eu estou emprestando meu veículo para você, é uma doação estimável. Móveis, olha, você vai montar seu comitê eleitoral, puxa, que legal que você conseguiu uma sala. Eu tenho umas mesinhas lá que eu não uso mais, quer usar? É uma doação de bem estimável, porque eu não estou alugando, estou doando, cedendo, vamos usar a palavra certa, tá? E também tem as doações estimáveis por serviço. Por exemplo, motorista é um dos mais simples que é utilizado durante um período eleitoral. Vocês não têm ideia de como tem gente que está com o tempo livre e faz uma doação de motorista.
Ah, mas a pessoa trabalha, e como que ela vai ser motorista? A campanha é 24 horas, lembra? De repente ela sai do trabalho dela e ela quer ajudar o primo, o amigo, o colega, e ela não quer cobrar por isso. Mas nem por isso vai deixar de ser mencionado a doação que essa pessoa está fazendo na prestação de contas. Vocês entenderam a importância de saber a diferenciação? Você tem que informar ao TSE que você tem um amigo, um conhecido, uma prima, que está fazendo uma doação estimável para você. Qual é essa doação e como que ela está sendo feita? Lá no sistema tem toda a especificação e também tem as formas corretas de serem feitas, tá? É importante a gente falar também que os bens estimáveis fornecidos pelo próprio candidato para utilização na campanha eleitoral devem obrigatoriamente integrar o seu patrimônio em período anterior a quê? Ao ano da eleição? Não, muita gente erra aí. Vou dar uma dica para você. Hoje mesmo eu atendi um candidato, um pré-candidato aqui de Suzano, e ele veio me perguntar justamente isso. A gente já está no período de registro de campanha. Os partidos já estão se adiantando, já estão pedindo para os candidatos os documentos que eles vão necessitar para fazer o registro. O candidato perguntou para mim: Cíntia, pediram a minha declaração de imposto de renda de 2019. É isso mesmo? Falei, sim, pode ser. Não que seja o documento obrigatório, mas com a cópia dos bens que estão na sua declaração do imposto de renda, no ato do registro de candidatura, a pessoa que estiver cuidando disso vai conseguir fazer o seu registro. Qual é a dica? Se você entrega a sua declaração de bens de imposto de renda, vai ser referente a 2019, ok? Mas quando foi em março desse ano, você conseguiu finalmente comprar aquele carro. Legal, né? Março de 2020. A eleição é em novembro, o registro de candidatura é agora, setembro. Aí você não pode usar esse carro na sua campanha? Pode. Só que você vai ter que elencá-lo no ato do registro, tá? Eu sei que a matéria foge um pouco da nossa pauta, mas isso envolve prestação de contas eleitorais. Por quê? Porque muitas vezes o candidato não sabe disso, só usa a declaração do imposto de renda, compra um carro, compra um computador, compra uma casa no ano da eleição e quer usar. Só que ele pode usar, mas ele esqueceu de avisar a pessoa que fez o registro dele, então a Justiça Eleitoral não está ciente que ele tem a propriedade desse bem. Sendo assim, o que não estiver elencado no ato do registro de candidatura não pode entrar na sua prestação de contas eleitorais. Por isso que eu abri esse parênteses para dar essa dica para vocês, tá bom? Falei sobre isso hoje com o candidato Pedro Isch aqui de Suzano, que me perguntou a respeito disso. Ou seja, no ato do registro tem que estar no rol de bens aquilo tudo que você for usar na campanha, porque senão você não vai poder utilizar, tá bom? Gente, cuidado com doação de bens permanentes. Olha o que eu tô falando. Doação, doação, doação. Parece louca, né? É, mas você vai entender. Doação de bens permanentes irão pro partido no final da eleição. Como assim? Doação de bens permanentes, elas são consideradas depois das eleições sobra de campanha. O Júlio Silva está perguntando exatamente sobre isso. É mesmo? Vamos lá, André, pode falar. Ele está perguntando se o candidato receber a doação de pessoa física de um sistema de som, como ele deve proceder? Sistema de som? Sistema de som. Sistema ele deve dizer caixa. Sim. Tá. De produtos de som, como ele deve proceder? Sorte do seu partido. Você vai ter que fazer um termo de doação após as eleições. Você vai pegar, você vai comprovar que ele tinha esse sistema de som. Mas calma aí, não se desespera não, que a gente tem uma dica para isso. Ele fez uma doação para você, isso aí vai ter que ser feito através de contrato, tá? Quem vai mexer com a sua prestação de contas deve saber disso, que é feito através
tudo tem que ser documentado. Então, no contrato vai lá, tá escrito que o Christian vai doar, ele tem um sistema de som, ele tem a nota fiscal, comprovou a propriedade e vai doar para o André. Esse sistema de som, o André vai ficar todo feliz. Fez lá o contrato de doação, informou a Justiça Eleitoral, acabou a prestação de contas e aí você vai ter que dar para o partido. É considerado sobra de campanha. Por isso que eu falei 3 vezes, doação, doação, doação. Não usem esse termo. Não usem doação. Mas você acabou de falar de doações estimáveis. Você tá dando um nó na minha cabeça, Cíntia. É simples. Dica digna, como dizem por aí. Usem o termo e os documentos que se refiram a cessão. Cessão temporária de bens estimáveis. Usa o termo doação só para os serviços. Isso aí não tem como, né? Porque não sobra serviço de pintor. Acabou o serviço da pintura, não tenho que doar para o partido. Tratando-se de bens estimáveis, não usem nenhum documento com a palavra doação. Quando for fazer o contrato, usem cessão em comodato, que significa o quê? Você vai usar só, você vai poder ficar com a posse daquilo só enquanto estiver usando. Depois, você vai devolver para o proprietário. Ok? André, mais alguma? Que eu vou dar uma respirada, tomar uma água enquanto você fala. Por enquanto não, Cíntia. Tem algumas pessoas aqui pra gente agradecer a participação. Ok, vamos lá. Eita, nós! Bastante gente. Gente, eu vou pincelar, tá? Vocês desculpem a correria. Mas é que o tema vocês estão vendo que é bem longo. Quanto tempo já foi? Eita, nem na metade. Vamos lá. Patrícia Santos, eu vou falando, tá? Vocês desculpem mesmo, mas é que é muita coisa. Drica Ferreira, Bárbara Cavalheiro, Cleito Alexandre, Dijacira Silva, Fábio Suzano, Cowboy, que tá sempre com a gente, Humberto Sena, Carlos Valdeli, Webens Veríssimo, Janaína Guimarães, Fernando Fernandes, Sandra Santos, Ananias Filho, Jô Barros. Jô, obrigada, viu, por toda a dedicação e pela ajuda que você tá dando para nós mais uma vez em mais uma campanha. Juarez Vieira, ô Juarez, beijo pra linda da Aline, beijo pra sua esposa, família mais que querida. Ferreira Silva, Arnaldo Mendes, obrigado, compadre. Luiz Carlos Vieira Ruiz, Luiz também. Érica Cortez, Joel Silva, Janaína Loss, Carlos Bandeira, Elisângela Nascimento, Regiane Marques, Carlos Valdeli. Tem mais. Ok. Vou fazer uma pausa rapidinho aqui e falar que a Regiane e a Eli, elas são da minha equipe lá na prefeitura, são minhas colegas de trabalho. Mas olha, peguem vocês de exemplo, tá? A Eli trabalha comigo o dia inteiro dentro da prefeitura, mas lá o meu trabalho é passou do horário da prefeitura, eu trabalho em período eleitoral com prestação de contas eleitorais. Ela está comigo desde o ano passado. Ela nunca parou para me questionar nada. E ontem, depois da live, ela falou: Cíntia, eu anotei tudo, tenho algumas dúvidas, mas vou esperar as outras lives para tirar tudo junto. E ela sabe que a nossa empresa vai assessorar o candidato dela aqui também. Então, assim, olha que interessante isso. Por quê? Porque com essas dicas, ela consegue prestar um serviço mais eficiente para o candidato dela. Ela consegue falar de bate-pronto o que ele pode fazer, o que ele pode pagar. Ela não vai fazer a prestação de contas dele, mas ela sabe que tem que estar por dentro das regras, tá bom? Edivaldo de Feira de Santana da Bahia. Se eu não me engano, o Edivaldo já esteve conosco numa live com o Zé Renato, não foi, Edivaldo? Eu lembro desse nome. José Luiz, lá de Governador Valadares. Edivaldo, José Luiz, vocês são pré-candidatos, contadores, vão trabalhar com prestação de contas ou são da equipe do candidato? Tire essa dúvida para nós. Nancy Araújo, sempre muito querida e nos acompanhando. Francisco Coelho, Ivani da Silva, Lídia Castilha, Paulo, Ulisses Moreira, Ivani da Silva, Adriana de Castro Ferreira Silva, Danilo Corrêa, tô correndo porque o tempo tá passando. Lídia Castilho, Júlio Silva, eu não entendi aqui. É isso mesmo. É Ravig Isidore.
Que nome bonito, gostei. Ravig Isidoro. É o Isidoro. Acho que é o Isidoro. Rodrigo Guarizo também. Obrigada, Rodrigo. Marina Odete, que legal. Daniel Medeiros, já falei. Arnaldo Marinho, Nardinho, meu colega de trabalho também há tantos anos. Obrigada. Thelma Pesual, obrigada pelo carinho. Claudinei Galo, olha a equipe de Suzano em peso aqui dos secretários. Claudinei também muito querido, faz parte daqui da equipe de Suzano. Pedro Candelária, é isso? Isso. Olha, eu trabalho com o André desde antes das eleições de 2008. Toda eleição, ou seja, a cada 2 anos eu falo, André, você podia ser médico, porque ele tem uma letra bonita, mas olha, tem hora que ele escreve um negócio aqui que eu paro, né? Enfim, gente... Só fazer um parênteses aqui, que a Aline Meireles, que você citou no... Ela é de Tocantins, Araguaína, Tocantins. Araguaína? Araguaína. Tocantins, Aline, obrigada, viu? Muito obrigada, eu espero que a gente consiga ajudá-los nessa eleição com as suas prestações de contas, seja você candidato, seja você do grupo de algum candidato, ou seja você que vai fazer a prestação de contas eleitorais. Vamos seguir? Doações recebidas do partido. O partido vai fazer uma doação para você. Como que ela vai ser? Pode ser de qualquer jeito? Não. Doações recebidas do partido têm que ser contabilizadas com identificação do doador originário. Qual a exceção? Óbvio, aquelas que forem provenientes do FEFEC ou do fundo partidário. Se for doações recebidas em espécie da conta de campanha, de doações de campanha, tem que saber o CPF de quem fez esse depósito lá na conta do partido, ok? Se for constatado que o recurso é de fonte vedada, todos os beneficiários serão responsabilizados solidariamente. Então, gente, tem que ter atenção. Às vezes a gente se afoba, né? Fica naquela ânsia de receber o dinheiro, aí eu preciso, porque dinheiro vira material de campanha, vira prestação de serviço de campanha, dá aquela fomentada. Porém, se for de fonte vedada, olha, vocês não têm ideia da complicação que pode acontecer, ok? Eu já falei para vocês sobre o autofinanciamento. Então, esse ano mudou o autofinanciamento. Ele não pode mais ser no limite, tá? Ele só vai ser no limite do gasto de campanha. Então, é só 10% do valor do limite de gasto de campanha que ele vai poder utilizar. Por que a gente fala isso? Porque até a última eleição, ele podia utilizar 10% do valor que ele declarava, tá? A novidade dessa eleição é isso. É que o limite da doação dos recursos do próprio candidato é de 10% do limite de gastos estabelecidos para o cargo que ele irá concorrer. Então, se o limite for de 100 mil reais, como eu disse, será de 10 mil reais. Por que a gente repete isso? Por que a gente fala? Porque é novidade. Não era assim antes, a legislação mudou. Tudo que é novo gera dúvidas, gera incerteza e vocês precisam estar cientes, ok? Muito bem. Assim como eu falei, não é mais dessa maneira e essa medida foi para poder equilibrar as campanhas. Então, as pessoas que são menos favorecidas agora têm um equilíbrio um pouco mais com aquelas que têm um recurso mais avantajado, ok? E as pessoas físicas podem fazer doações financeiras até qual limite? Como eu já tinha repetido para a Adriana, talvez tenha uma dúvida ainda, 10% dos rendimentos brutos do ano anterior ao da eleição, tá? Elas também podem fazer o quê? Efetuar cessão gratuita de bens imóveis, lembra, eu não falei doação, ou móveis de propriedade do doador, como também prestação gratuita de serviços de até 40 mil reais. Gente, esse valor não é o cara que vai inventar não, tá? O serviço tem que estar nesse valor, doação estimável desse serviço, e esse valor ele vai ser apurado de acordo com a tabela do mercado.
Então não acha que vocês vão driblar a legislação, a justiça eleitoral, colocar o valor que vocês quiserem, não. Eles têm tabela, eles têm auditor, eles têm fiscal para tudo, ok? No caso de pessoas isentas, Cíntia, se é 10% do limite que eu declarei, e quem é isento? Qual o limite? O mesmo. 10% do limite anual da isenção, ok? Então, se a isenção é no valor de 28 mil e uns quebrados, é 10% desse valor. Agora, gente, cuidado, não confunda. O que são pessoas isentas, na sua opinião? É quem trabalha e teve... Lembrei. R$ 28.559,70. Quem trabalha e teve arrecadação inferior a esse valor no ano anterior da eleição, quem trabalha e teve uma arrecadação inferior a R$ 28.559,10 é considerado uma pessoa isenta. E desempregados e sem fonte de renda? São pessoas isentas de imposto de renda? Eles podem fazer doação? O que vocês acham? Olha a pegadinha aí. Não, gente, não pode. Se a pessoa está desempregada, o que a Justiça Eleitoral entende? Se ela não tem renda para ela, como é que ela vai querer fazer doação para um candidato pedir voto para outras pessoas, para uma campanha eleitoral? Vocês entenderam? Eu acredito, não tenho certeza, né, André, que a Justiça Eleitoral fez isso porque pode ser que em alguns casos, alguns candidatos lá no passado pegavam uma filinha de pessoas desempregadas e pediam para ela doar para ele mesmo, né? Pode ser, não estou dizendo que é, tá, gente? Então, nesses casos, se a pessoa está desempregada e não tem fonte, ela não pode fazer doação, ok? Cíntia, sobre isso, o Cowboy está perguntando o caso das pessoas que recebem algum benefício social do governo. Olha, em tese, como isso é novo, não está totalmente legalizado, né? Qual é a minha opinião? Se você está recebendo benefício social, é porque pro governo você precisa de uma ajuda. Você está passando dificuldades de acordo com a pandemia. O governo se conversa com a Justiça Eleitoral todo ano. Aí você vai fazer uma doação para o candidato. A Justiça Eleitoral vai informar o governo, ele vai olhar e vai falar: opa, então essa pessoa não está passando por tantas dificuldades. Esse é um tema novo, né? Essa ajuda veio esse ano. Nas outras eleições, André, a gente não deixava, por exemplo, quem recebia Bolsa Família. Então eu quero acreditar que, por uma analogia, a legislação vai pender para esse lado. Quer um conselho? Não aceita. Não aceita, tá? É complicado, porque como que você vai ajudar se você está precisando ser ajudado? Claro, existe todo o solidarismo das pessoas, né? As pessoas são solistas, mas assim, a ponto de ajudar candidato, gente, tirar do leite dos seus filhos, digamos assim, aí é complicado, tá bom? Pessoal, outra coisa, muito cuidado com eleitor simpatizante. Cíntia, o que é um eleitor simpatizante? É aquela pessoa que vai lá e compra um material, um produto, algo do tipo, entrega para você, ou te dá ciência que comprou, e você não coloca isso na sua prestação de contas. Isso vai ser considerado doação, tá? E aí, se for ultrapassado o seu limite de doação, lembra que eu falei que você tem um limite de doação? O doador pagará a multa de 100% da quantia doada em excesso e ainda será considerado inelegível por 8 anos. Ah, mas nunca vai acontecer um caso assim. Meu pai nas lives falou que aqui mesmo na região nós tivemos uma pessoa bem conhecida que aconteceu exatamente isso. Ela fez a doação para a mãe, ultrapassou o limite dela, pagou a multa. Eles puderam pagar a multa. O que aconteceu? Ficou inelegível por 8 anos, tentou sair candidato na próxima eleição, não conseguiu, tá bom? Já o candidato vai responder o quê? Ele vai pagar sua multa? Não.
ele poderá responder por abuso de poder econômico com quebra de sigilo bancário, tanto do doador quanto do beneficiário, ok? Bom, o Ministério Público poderá apresentar a representação até 31 de dezembro de 2021. Sim, até o final do ano que vem, vocês que são candidatos e que vão trabalhar com prestação de contas eleitorais, aliás, eu tô sendo bem otimista até o fim do ano que vem, né? Mas tudo bem. Vão estar respondendo à Justiça Eleitoral. Vão. Vai ter diligência, vai ter recurso, enfim. E a Justiça Eleitoral já dá esse prazo bem longo, que é para dar tempo dela fazer todas as observações necessárias, tá bom? A gente falou aqui sobre fontes vedadas, não foi? Então vamos falar sobre elas agora mais especificamente. O que são fontes vedadas? Você sabe, Ângelo? Não tem nem ideia. Fontes vedadas são aquelas onde os partidos e os candidatos não podem receber direto ou indiretamente doações de pessoas jurídicas, de procedência estrangeiras, de permissionários de serviço público, com exceção apenas se esse permissionário for o próprio candidato, tá? Quando for para a própria campanha. Taxista, sócio de empresas de ônibus, feirantes ou qualquer outra pessoa que dependa da permissão da entidade pública para poder atuar na sua atividade, ok? Bom, essa proibição é tanto para arrecadação em dinheiro, como também para doações estimáveis. Inclusive, pessoal, publicidade de qualquer espécie. Então, cuidado. Às vezes você acha que não vai poder só receber dinheiro em espécie, mas doações estimáveis também não. Também são vedadas as doações feitas a candidatos por aquelas pessoas que têm cargo de confiança, comissionado ou chefia de órgão, ou chefia em órgão público, tá bom? Mas tem uma situação aí que dá para essas pessoas fazerem doação sim. Essas pessoas podem fazer doações a partidos políticos desde que estejam filiadas aos mesmos. Então, exemplo, eu tenho lá na minha equipe algumas pessoas que são comissionadas e filiadas ao partido que eu participo. Elas podem, mesmo sendo comissionadas, fazer doação para o partido, só nesse caso, tá? Caso tenha recebimento de valor indevido, ou seja, se o valor recebido for de fonte vedada, ele tem que ser devolvido ao doador. É proibida a sua utilização, ainda que parcialmente. Ah, mas eu usei só um pouquinho do dinheiro e já pus lá. Não. Se acontecer um caso em que você não consiga devolver ao doador, deverá ser repassado esse total ao Tesouro Nacional, tá bom? Os candidatos e os partidos políticos, eles podem, tá, gente, recusar as doações financeiras de origem identificadas, creditadas indevidamente na conta bancária, mediante o estorno ao doador, ok? Caso isso ocorra, caso isso ocorra e tenha sido emitido um recibo eleitoral, o que você faz? Você vai lá e cancela o recibo eleitoral, tá? E aí você apresenta uma nota explicativa e detalhada. Pessoal, tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui, Robinho? Tudo perfeito. Tudo perfeito? Então bora, que ainda tem um pouquinho de coisa para falar. Cíntia, nós temos alguns colegas nossos aqui, meu e do Robinho, o Flávio Vinícius, que é contador lá de Nobres, Mato Grosso. Certo. E o Evans Veríssimo, que é da Paraíba. Opa, Montado, é isso, Robinho? Mato Grosso. Como é que é? Quem que é de Mato Grosso? O Evans. O Evans. De Mato Grosso. Ah, o Evans, eu já falei. Perdão, o Evans é da Paraíba e o Flávio Vinícius é do Mato Grosso. Obrigada, Evans. Obrigada, Flávio, pela participação, por estar com a gente nessa nossa segundo dia de maratona de prestação descomplicada, prestação de contas eleitorais descomplicadas. Vamos falar de FEFEC. É estranho falar esse nome, né? FEFEC. FEFEC é novo. FEFEC é agora de 2018, né, André? 2018. Até então, quem só trabalhou em campanha municipal, nas municipais, não conhece o FEFEC. 2018 foi campanha para
deputado, governador e presidente. Bom, o FEFEC é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha e ele foi disponibilizado pelo Tesouro Nacional agora em junho de 2020. O valor foi distribuído aos diretórios nacionais dos partidos. Os valores que foram renunciados ou não utilizados foi devolvido ao Tesouro Nacional. E no caso de não utilização, eles devem ser devolvidos por meio de GRU e integrar a prestação de contas do partido. Como que se foi feita essa doação? De uma maneira bem simples. 2% do valor total do FEFEC. Então, assim, gerou uma polêmica muito grande quando disponibilizaram o valor total de 2 bilhões de reais. Mas vocês peguem 2% disso e dividam entre todos os partidos. Esse foi o quinhão que foi dividido de forma igual para todo mundo. E os outros 98% foi dividido aos partidos de acordo com a representatividade na Câmara e no Senado, ok? Então a gente deu só uma pincelada porque o FEFEC, ele é assim mesmo. E como que ele deve ser aplicado? No mínimo 30% dos valores recebidos em despesas das campanhas das candidatas. Esses valores eles só podem ser gastos pela própria candidata ou no interesse da sua campanha, ok? Não pode ser empregado, seja no todo ou seja em parte, os 30%. Ele não pode ser empregado exclusivamente em campanhas masculinas. Para entender melhor, você recebeu lá o partido, vamos falar do partido mesmo, você recebeu lá 10 mil de FEFEC. 30% desse valor, obrigatoriamente, tem que gastar com as mulheres, caso seja 30% na chapa. A aplicação do recurso de FEFEC de forma irregular ou desvio da finalidade suspenderão a emissão do diploma do candidato responsável ou ainda acarreta a cassação no caso dele já ter sido empossado. Então, pessoal, muito cuidado. É um assunto que a gente dá uma pincelada, porque normalmente, via de regra, o FEFEC não chega, nem o recurso de fundo partidário, não chega direcionado na maioria dos candidatos, porque eles são direcionados aos partidos. Mas caso isso aconteça, observe se você está aplicando da forma correta, vê se o seu partido também está aplicando, não adianta você alegar ignorância da lei não, tá? Você tem que saber se está tudo certinho e principalmente se foi colocado na conta certa, ok? Vamos falar agora sobre arrecadações pela internet. Ó, o pessoal tá querendo saber disso porque sabe que já tem alguma brechinha aí que já dá para correr atrás, né, galera? Mas vê se vale a pena, porque vocês vão dar um trabalho pro seu contador depois ou para quem tá fazendo sua prestação de contas. É tanta burocracia, vamos falar. Primeiro, as arrecadações pela internet, elas são permitidas? Sim, elas são permitidas para candidatos e partidos políticos, como por meio de cartão de crédito ou débito. Mas, gente, para isso é necessário que vocês desenvolvam, vocês que eu falo, candidato, um sítio específico de campanha e seja contratada uma instituição idônea ou credenciadora de cartões. Não dá simplesmente para fazer de qualquer jeito, tá bom? O crédito vai ser efetivado na conta específica de campanha e tem que ser creditado até a data da eleição. E como eu falei que pode ser recebido através de cartão de crédito, um detalhe, não pode ser parcelado, tá? Não é Casas Bahia. É difícil alguém usar, né, esse tipo de arrecadação. Mas se você for se aventurar e a pessoa falar, ó, eu posso te dar 5 mil reais, mas em 5 parcelas de 1.000, porque daí eu coloco no meu cartão, olha que beleza. Gente, pelo amor de Deus, pode não, tá? É uma parcela só e ela tem que ser creditada na sua conta de campanha até o dia da eleição, não pode ser depois não. O valor arrecadado tem que ser colocado lá na sua prestação de contas no montante bruto, não no líquido. O que é montante bruto? Deixa eu ver como que eu explico para vocês de uma forma bem tranquila.
você, se você já usou, se você é lojista e você usa uma maquininha de cartão de crédito para receber de algum cliente, o que o banco faz? Você passa lá que você vendeu para a pessoa R$100 de mercadoria no cartão de crédito. Vai cair R$100 na sua conta? Não. O banco mesmo já vai retirar, a operadora do cartão já vai retirar o valor que ele cobra de tarifa por estar utilizando o cartão de crédito, certo? Certo. E aí você vai pensar assim, bom, então na campanha eleitoral eu vou colocar o quê? Só o valor que caiu na minha conta de campanha. Não. Você vai colocar os R$100 e o valor da taxa, ou seja, o valor que você foi cobrado pela operadora do cartão ou quem está fazendo essa atividade para você, vai ter que entrar lá na prestação de contas como despesas, tá bom? Também vai ter que ser emitido o recibo eleitoral de doações feitas pela internet. Por isso que eu falo, tem certeza que você vai querer? Única coisa que vai ser dispensado nesse caso, o que é? É a assinatura do doador, tá? Quando você emite um recibo eleitoral, a pessoa que está recebendo a doação assina e a pessoa que está doando também. No caso das doações pela internet, para possibilitar que você consiga fazer essa arrecadação a nível nacional, vamos dizer assim, não tem bloqueio, você não precisa recolher a assinatura do doador, tá bom? E no caso da vaquinha virtual? Vaquinha virtual, pessoal, para quem não sabe, é o nome que a gente chama carinhosamente o financiamento coletivo. Tem gente esperando para a gente falar desse assunto, não é brincadeira. Por quê? Porque desde o dia 15 de maio, os candidatos já podem fazer o financiamento coletivo. Eles já podem ter a sua vaquinha virtual. E os partidos, no período eleitoral, que vai poder fazer. Porém, para realizar uma vaquinha virtual, tanto o candidato como o partido, eles têm que desenvolver também aquele sítio eletrônico, informar a Justiça Eleitoral. A operação vai ter que ser feita por uma instituição arrecadadora habilitada a operar com esse tipo de pagamento, ou seja, a operar com arranjos de pagamento, e essa empresa não basta estar habilitada a operar com arranjos de pagamento, ela tem que já ter feito o seu cadastro lá no TSE, ela vai ter que ter sido previamente cadastrada, senão você não pode contratar essa empresa, tá? Então, antes de você iniciar uma vaquinha virtual, tem que prestar atenção. A empresa está habilitada para fazer esse serviço? Tá. Ah, então vou contratar. Não. Vai lá no TSE, informe-se e verifique se ela já foi previamente cadastrada. Tá bom? Outra coisa, a identificação individualizada dos doadores é obrigatória. Não é porque é uma vaquinha virtual que qualquer um pode doar, tá? Tem que ter nome completo, CPF, valor, forma e a data da doação, ok? Então, gente, a vaquinha virtual, ela não é paralela às demais arrecadações. Ela é uma das formas existentes de arrecadação. O que isso quer dizer? Que se aplica a ela todas as regras de arrecadação, sendo a liberação dos recursos arrecadados feitos somente após cumpridas aquelas 4 exigências preliminares para o candidato começar a sua campanha eleitoral. O que eu quero dizer com isso? A vaquinha virtual já está liberada, ok? Desde o dia 15 de maio. Ai, que bom, já vou ter dinheiro agora, já vou poder começar a sair fazendo minha campanha. Pode? Não, não pode. Você pode fazer a arrecadação através da empresa que é habilitada para isso, através de empresa que já foi credenciada no TSE, e ela vai ficar com o seu dinheiro retido e só vai liberar para você depois que você fizer o quê? Registro de candidato, pegar o seu número do CNPJ, abrir sua conta bancária específica de campanha e baixar os recibos eleitorais nesse sistema SPCE. Antes disso, mesmo que já tenha esse crédito liberado para você,
não pode ter nenhuma utilização do valor, ok? Não é necessário emitir recibo eleitoral para as doações da vaquinha virtual. Por que não? Porque os recibos serão fornecidos pela própria empresa arrecadadora. Até aqui tudo bem? André, temos mais oi para alguém? Temos algumas perguntinhas e temos vinculadas ao assunto. Deixa eu ver. Ok, vamos lá, rapidinho. Ó, já passamos de 1 hora. Vamos dar uma acelerada que a gente já tá no finalzinho, tá quase acabando o nosso segundo dia de maratona. Mas, pessoal, olha quanta coisa legal, quanta coisa interessante a gente tá conseguindo aprender, né? O tema, por mais simples que seja, tem tantos desdobramentos que às vezes foge ao alcance do aprendizado imediato. Então, quanto mais vocês nos acompanharem, quanto mais vocês nos questionarem, mais preparados vocês vão estar para o período de campanha eleitoral. Vamos lá. Ananias Filho, e se o carro do candidato não estiver em seu nome? Ô, Ananias, eu falei isso. Só posso usar aquilo que for de minha propriedade, tá? Na verdade, por mais, nas outras campanhas, o que a Digna faz? A nossa equipe se reúne alguns dias antes do início das eleições e faz palestras atrás de palestras para os candidatos para os quais vamos trabalhar em prestação de contas eleitoral. Em prestação de contas eleitorais. O Zé me corrigiu. O Zé é meu tutor, gente. O Zé Renato é meu pai, né? Você que é aí da Bahia, de Minas, Paraíba, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Carlos Valdeli, contador também. Você falou também do norte, hein? Tem alguém lá do Tocantins. Tem... Bom, eu falo o Zé de boca cheia porque o Zé Renato, que também é da nossa equipe da Digna, é Zé Renato mesmo que a gente chama, ele não gosta de ser chamado de Zé Renato. Ele é especialista em direito eleitoral e campanhas eleitorais há mais de 30 anos. Sim, há mais de 30 anos. Nós trabalhamos com prestação de contas eleitorais há 12 anos. Então a gente já tem uma bagagem legal, vamos dizer assim. Mas nada se compara ao nosso tutor, que faz parte da nossa equipe, e a gente sempre recorre a ele quando dá aquela dúvida que aparece uma novidade, toda eleição tem, e ele sempre sabe tirar de letra. Então, ó, pai, muito obrigado pelo apoio. Eu sei que o senhor está acompanhando aí, e ele é danado, ele sabe que a gente está aqui, ele não veio, mas ele está lá e ele fica anotando que a gente erra para depois corrigir. Isso sim é você ensinar uma pessoa, isso sim é você ensinar uma filha. Falo de boca cheia porque a empresa é familiar, tá? Aqui a gente está entre primos, amigos, conhecido e pai e filha. Mas tudo bem, momento romance do ar. Isso é legal, gente, para vocês verem que assim, a gente da Digna, a gente tá juntos há tanto tempo e lógico, nossa, já passamos muitas situações difíceis, muitas. Vocês não têm ideia, vocês não têm ideia dos sufocos que nós já passamos. E por quê? Porque no passado bem recente isso não existia. A nossa fonte de tirar dúvidas era o Zé Renato, que às vezes tem suas dúvidas. E aí? Aí a gente ia com a professora Rita, que também é uma fera, a quem eu dou as minhas reverências, porque ela é a papa do assunto prestação de contas eleitorais. Ela é muito boa mesmo, também nos ajudou. E muitas vezes, aliás, na primeira eleição a gente contratou um auditor para nos auxiliar, um consultor. Mas o que a gente aprendeu é que, assim, o dia a dia que nos ensina o que fazer. Então, vou abrir um parênteses rapidinho aqui, que eu acabei de falar que o tempo está corrido. Não tenha falta de humildade. Não sabe? Pergunta. Não tem para quem perguntar dentro do seu hall de conhecidos, dentro da sua equipe de candidato, dentro do seu partido? Gente, bate lá na porta do cartório eleitoral. A Justiça Eleitoral está de portas abertas para nos ajudar. E às vezes a gente olha para eles numa distância tão grande e não é assim. Ali trabalham pessoas maravilhosas e eles estão sim sedentos de passar o conhecimento deles, porque quanto mais conhecimento eles te passarem, menos trabalho eles terão. Às vezes tem uma dúvida que você acha tão boba, tão simples, e não é, é a mesma dúvida de outra pessoa. Pode ir lá no cartório da sua cidade, procura a Justiça Eleitoral, eles vão te ajudar,
mas também pode procurar a Digna. A gente vai estar aqui totalmente de portas abertas para poder te ensinar tudo que a gente conseguiu aprender nesses 12 anos, ok? Então, Ananias, não pode usar o carro se não tiver na propriedade, se a propriedade do veículo não estiver no seu nome, tá? Só pode doar quem tem a propriedade do bem. Então, se a sua prima tem um carro, mas não está no nome dela, ela não pode doar. Quem pode doar é o proprietário do bem, tá? Júlio Silva, quais são as despesas que podem ser pagas com o valor arrecadado? Júlio, você tá um dia adiantado. Amanhã, 19 horas, eu te aguardo, porque hoje a gente vai falar sobre arrecadação. Amanhã a gente vai falar sobre os gastos eleitorais. Então, Júlio, eu te espero amanhã às 19 horas, que daí você vai tirar suas dúvidas, ok? Daniel Medeiros, a Digna terá um curso apostilado online? Olha, Daniel, não é uma má ideia, viu? Gostei da pergunta. Quem sabe? Pedro Candelária. Pedro Candelária. O que é o Pedro Candelária? Eu conheço. Pedro, eu conheço você. Me desculpe que eu não tô lembrando hoje, mas esse nome tá tão comum pra mim. Será que ele tem algum... Não. Enfim, no caso de irregularidade na doação, mesmo assim é necessário emitir recibo eleitoral? Ok. Vamos voltar um pouquinho nisso que é importante. Você já recebeu a doação. Ontem eu falei sobre recibos eleitorais. O que eu falei? Esse ano os recibos eleitorais têm que ser emitidos imediatamente no ato do recebimento da doação. Qualquer doação que você receba, qualquer arrecadação que você faça, você vai emitir na hora. Ó, o Ângelo acabou de me dar aqui um papel. Eu já tenho que devolver o recibo eleitoral para ele, tá? Então, por quê? Uma observação que eu falei hoje, vou repetir. Esse ano os recibos eleitorais têm que ser apresentados em ordem cronológica. O recibo 01, se está com data do dia 30 de setembro, o 02 não pode ser com data do dia 29. Eu não tô nem querendo imaginar o rolo que isso vai dar. Porque, gente, na afobação da campanha, é muito difícil você conseguir convencer o candidato que ele tem que seguir a legislação eleitoral. Mas, candidatos que estão me ouvindo, por favor, deem todos os detalhes para a sua equipe, consulte a pessoa que vai fazer sua prestação de contas para não ter problemas. Então, em tese, ô Pedro, no momento que você recebeu a doação, você já deu essa emissão, você já fez a emissão do recibo eleitoral. O que você vai fazer? Foi doação em dinheiro? Devolve. Devolveu? Cancela o recibo, manda uma nota detalhada e explicativa para a Justiça Eleitoral, tá? Com isso, existe uma grande probabilidade de você não ter problema na aprovação das suas contas. Mas existe uma grande probabilidade. Não tem como ter certeza, por isso que a gente repete tanto, para ter cuidado no momento de você estar executando todas essas ações que a gente está informando aqui. Ok? Vamos para nosso finalzinho, que são os eventos de arrecadação. E o Rony. Eu falei de Rony aqui. Eu perguntei para vocês, o que é Rony? Ninguém me respondeu até agora. Tô aguardando. Quem sabe? Vem alguém se aventurar. Os eventos de arrecadação, eles podem ser feitos? Podem. Normalmente são feitos por candidatos majoritários. E ainda assim, gente, tenham muita cautela. Pensa duas vezes se vocês vão querer fazer. Por quê? A realização do evento, se ela for realizada, ela tem que ser comunicada prévia e formalmente à Justiça Eleitoral. A antecedência mínima dessa informação é de 5 dias à data do evento, não é na véspera. Os recursos que vocês, porventura, conseguirem ter com a arrecadação dessa comercialização ou dos eventos, eles têm que ser registrados na prestação de contas eleitoral como doações e os doadores devem ser identificados. Vamos supor que você vai fazer um jantar, você vai lá vender o convite desse jantar.
tem que escrever o CPF de cada pessoa que comprou esse convite. E os limites legais de doação também vão ser aplicados à comercialização e realização de eventos. Então, tem que saber se vocês vão querer fazer. Os comprovantes relacionados com o recebimento desses recursos, pessoal, eles deverão conter referência de que o valor recebido caracteriza uma doação eleitoral com limite legal de doação. E pior, as doações que ultrapassarem o limite pode também ter aplicação de multa de até 100% do valor excedido, tá? Então é isso que eu falo, de repente você vai querer fazer um evento, será que vale a pena? Ah, detalhe, viu? A Justiça Eleitoral pode ir lá fiscalizar o seu evento e eles nem precisam te comunicar. Quer uma dica? Eles vão, viu? Pensa bem se você quer realmente arriscar, porque daí vai ter que estar tudo redondinho. A fiscalização vai ser ao vivo e a cores. Quer mesmo fazer? Faça 100% dentro do que prevê a legislação, ok? E o valor dos convites? Bom, o valor dos convites vendidos para os eventos que você porventura for fazer, ele vai ser depositado na conta bancária de doações para a campanha do candidato antes de ser utilizado. E deve ser mantida toda a documentação comprobatória à disposição da Justiça Eleitoral. Por quê? Pessoal, concorda que para você fazer um evento, você não tem só venda de convites, você vai ter o quê? O gasto. Normalmente a gente dá um exemplo do jantar. Você vai ter que comprovar quanto você gastou, quanto você arrecadou, a diferença é o que vai ser a doação, ou é o que vai ser o lucro, né? Enfim, mas tudo vai ter que integrar a sua prestação de contas eleitoral. E o prazo é tão curto para você organizar uma campanha, organizar um evento, organizar convite, pegar o CPF de todo mundo, colocar na prestação de contas, colocar o que gastou, colocar o que arrecadou, informar a Justiça Eleitoral 5 dias antes da data. Faz não. Se fizer, contrata alguém ou pega com alguém, faça com alguém que já está acostumado, tá bom? E os empréstimos contraídos? Pode ter? Pode. Você pode fazer empréstimo sim, tanto candidato como partido, mas eles só podem utilizar recursos obtidos mediante empréstimos pessoais que tenham sido contraídos de instituições financeiras ou equiparadas, devidamente regularizadas e autorizadas por quem? Pelo Bacen. Por que eu estou falando isso? Gente, não vai colocar lá na sua prestação de contas que você pegou empréstimo financeiro com a sua tia ou com alguém que você conhecia. Nunca que eu acho que vocês vão atrás de agiota durante a campanha. Nenhum candidato nunca fez isso, né, André? Não, nunca fez, nunca vão fazer, tá? Pior é que já fizeram, colocaram na conta de campanha, levaram todo sorridente para nós. A gente falou, e de onde veio esse dinheiro? Cadê a doação? Ah, não, eu peguei emprestado com aquele moço lá que faz o joguinho do bicho. A gente quase infartou. Mas enfim. Esses empréstimos que forem contraídos pela pessoa física do candidato para utilizar em campanha, eles são considerados recursos próprios e eles devem ser caucionados por seu bem, por um bem que integre, falar mais de uma hora seguido, vai trocadilho, o seu patrimônio no momento do registro da candidatura. Cíntia, do que você está falando? Pelo amor de Deus, que agora eu não entendo mais nada. Eu estou falando o seguinte, você pode fazer um empréstimo para sua campanha? Pode. Vai lá numa instituição autorizada e credenciada pelo Bacen. Ok. Fiz. Como é que eu coloco na minha prestação de contas? Como se fosse um recurso próprio. Só que no momento que você faz um empréstimo, o que o banco te pede? Uma caução. Uma garantia de que você vai pagar. Aí você vai lá e coloca o seu carro. Sabe o carro do Ananias? Ananias, o seu carro não está no seu nome. Você colocou ele como garantia do seu empréstimo. Olha o rolo. Não pode.
A garantia desse empréstimo tem que ser um bem que integre o seu patrimônio, que esteja no seu nome. Então, esse é mais um caso de uma facilidade financeira que a gente fala para o candidato pensar 2 vezes se vai querer mesmo utilizar, tá bom? O empréstimo não pode também ultrapassar a capacidade do pagamento, a capacidade de pagamento do candidato. Como que eu vou saber qual a capacidade dele? Ele vai comprovar com base nos rendimentos provenientes da sua atividade econômica. Se esses rendimentos são baixos, o empréstimo é baixo, certo? Eles não podem também ser quitados com recursos da campanha e deve ser apresentado à Justiça Eleitoral até a entrega da prestação de contas final, toda a documentação idônea da contratação e da quitação integral do que foi aplicado na campanha. É um curto período, então você tem que identificar a origem do recurso sob pena de ser considerado o quê? Rony. Alguém respondeu o que é Rony? Sim. Ah, mentira! Sim. Quem? O Ferreira Silva respondeu. Ferreira Silva. Isso. A Vera Lúcia. Olha, a Verinha tá antenada, Aline hein? Meirelles. Aline é lá de... Lembrei. Aline, não é? É Tocantins, Tocantins, Aline, parabéns. Roberto Sena também respondeu. Gostei, sinal que vocês estão antenados e já são feras no assunto. Mas para quem nunca ouviu falar nessa palavra, Rony. Quando eu comecei a trabalhar com prestação de contas eleitorais, Rony eu lembrava do Rony Von. Eu não tinha nem ideia do que era. Rony, coisa estranha. O que é Rony? É uma sigla. Rony, R-O-N-I. Recursos de origens não identificada. Por isso, Rony. O que são considerados Rony? 1. Doações sem identificação do doador, Rony. 2. Doações feitas por doador com problemas no CPF. Pessoal, vocês não têm ideia de como isso dá problema. E como é que você vai saber se a pessoa tem problema no CPF ou não? Quando ela simplesmente esboçar uma pequeniníssima intenção de fazer uma doação para você. Primeira coisa que você faz, pede o CPF dela e pede para alguém consultar. Aí ela tem problema no CPF, fala, olha, eu agradeço muito, mas dessa vez não vai dar, porque isso vai virar Rony. 3. Doações recebidas de outros candidatos ou do próprio partido, sem identificação do doador originário. Lembra que eu falei que o partido ou outro candidato pode fazer uma doação para você, mas aí eles não falaram qual foi o doador originário, virou Rony. 4º caso, doações feitas com CPF ou CNPJ, no caso de candidatos ou partido, inválidos, virou Rony. 5º caso, doações em desacordo com as regras do R$ 1.064,10. Se você fez a utilização da doação que você recebeu acima desse valor em desacordo com a legislação e não conseguiu fazer a devolução ao doador, virou Rony. 6º caso, doações que não provenham de conta bancária. Você recebeu um dinheiro e não foi através de transação bancária, virou Rony. 7º caso, doações que tenham sido utilizadas para quitação de empréstimos e cuja origem não tenha sido comprovada, virou Rony. Então, pessoal, muito cuidado, porque tudo que é Rony não pode ser utilizado e o valor que foi lá para sua conta, você já viu que virou Rony. A pessoa fez a doação para você, antes mesmo de falar contigo, foi toda feliz de te entregar o comprovante. Ele fez lá um depósito identificado, mas ele está com problema no CPF, virou Rony. E aí o valor deve ser recolhido ao Tesouro Nacional assim que for constatado o recebimento indevido, ou no prazo de 5 dias, nos casos de trânsito em julgado, com
Como assim? É porque existem casos em que você não identificou que esse valor virou Rony. Aí, isso vai virar uma apuração de exames, apuração das suas contas eleitorais, certo? E vai vir a decisão transitada em julgado, identificando isso como Rony. Você só tem 5 dias para transferir esse valor para o Tesouro Nacional. Só uma atenção. Ah, então tá bom. Então ainda existem saídas para isso. Talvez você pense assim. Muito cuidado. A simples devolução ou a determinação da devolução desses recursos não impede a desaprovação das contas. E pior, se for constatado que o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, ele pode perder o seu registro de candidatura ou ser cassado o seu diploma, caso já tenha sido empossado. O que a gente aprende com isso, pessoal? Tudo dentro da legislação. Existe uma alternativa para consertar a situação? Existe. Sempre vai ter uma saída para consertar. Só que não quer dizer que esse conserto vai tornar a sua prestação de contas aprovada. Ela pode sim ser desaprovada. Você pode sim responder um processo eleitoral. Se você ainda estiver em período de campanha, você perde o seu registro. Passou a campanha, você ganhou as eleições, você foi diplomado. Caçam o seu diploma. Vocês não têm ideia de quantos casos existem de candidatos que ganham, mas não levam. Então, para você que está nos acompanhando, parabéns. Você tem a seriedade e o comprometimento de como é importante estar antenado a toda alteração da legislação eleitoral. E nós da Digna estamos aqui para isso, justamente para passar para vocês quais foram as principais modificações que tiveram e também qual é a forma que a gente pode fazer uma prestação de contas eleitoral de forma simples e descomplicada. A gente passa também algumas dicas desses erros que, olha, podem te enforcar. André, temos alguma coisa aí? A Érica Cortez está perguntando quais seriam os problemas que poderiam ocorrer com o CPF do doador. Problemas com o CPF do doador. Eu falei ontem, até são os mesmos problemas que são do próprio candidato. O doador, ele está com problemas de bloqueio no CPF. Quando que bloqueia o CPF? André, contador, ele pode me corrigir. Sabe aqueles casos em que você deve para o Tesouro Nacional e não sabe? Você esqueceu de recolher alguma guia. Por exemplo, você tem um empregado vinculado, você tem um colaborador vinculado ao INSS e você já registrou ele e esqueceu de recolher uma guia. Ou quando você deixa de fazer a declaração de imposto de renda. Exatamente. O que vai acontecer? Você segue a sua vida, porém o seu CPF vai estar com restrição lá na Receita Federal. Não são os casos de restrição de SPC e Serasa. Aí, o que vai acontecer? Você não pode fazer doação, tá? Então, de repente, você tem Acontece muito, gente, com quem tem empregada doméstica registrada. Essa colaboradora, você registra ela pelo seu CPF. Você não precisa ter um CNPJ para registrar uma babá, para registrar uma empregada doméstica, para registrar até mesmo o pessoal que trabalha em chácara, André, esqueci o nome. Caseiro. Os caseiros, tá? Aí você fez o registro e um mês qualquer você esqueceu de recolher a parte vinculada ao INSS. Pronto, isso aí já vai ser comunicado à Receita Federal, você vai ter problema no seu CPF, você não fica nem sabendo. Só que na hora de cruzar os dados, gente, todos os dados têm cruzamento de informações, todos. Tudo que você informar para a Justiça Eleitoral, você pode ter certeza que ela vai dizer para a Receita, que ela vai informar o Tesouro, que ela vai informar meio mundo, tá? Então, cada vez mais, vamos ficar antenados. André, tivemos participação de mais alguém? Sim, que a gente precisa dar eu acho que uma pessoa especial que você precisa dar um oi. Ah, meu Deus do céu.
Aí não vale, né? Ainda bem que foi no final da live, senão não conseguia nem continuar. Eu falei que a nossa empresa é familiar, então vocês já perceberam que eu falei a palavra família várias vezes desde que eu assumi esse lugarzinho assim, porque sem dúvidas, é o que mais nos dá base, é o que mais nos sustenta. Eu tenho pais maravilhosos, eu tenho filhos maravilhosos e minha mãe me deixou uma mensagem: parabéns, minha menina. Coisa de mãe, né? Você me enche de orgulho cada vez mais. Deus lhe cubra de bênçãos. Bênção de mãe é sempre bem-vinda. Só Deus sabe como eu tava precisando dessas bênçãos. Obrigada. Gente, espero vocês amanhã, 19 horas, de novo, pelo Facebook, para a nossa terceira etapa, terceiro dia da nossa maratona de prestação de contas descomplicadas. Falando sobre o quê? Gastos eleitorais. Mas segue a gente na Digna que eu vou de novo abrir a caixinha de perguntas. Se ficou alguma situação sem explanar, é só colocar lá e a gente vai responder, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus e até amanhã.